Fala aí, pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre o HGFF, que é um fundo de fundos da CSHG. Eu não tinha feito esse ativo aqui ainda. Na verdade, eu não sei se eu vou continuar. Se vocês quiserem que eu continue acompanhando mensalmente esse fundo, deixem aqui nos comentários. Mas eu trouxe esse fundo especialmente esse mês por causa da carta, na verdade por causa do texto do relatório gerencial, que foi um tapa na cara de vários gestores do mercado de fundos imobiliários. Eu quis trazer para vocês, para a gente discutir um pouquinho sobre isso. E na verdade, assim, eu trouxe por causa disso e porque eu não tenho vontade de trazer FOFs muito para o canal, porque como vocês sabem, eu não vejo o FOF como um ativo que traga retorno no longo prazo. Vocês vão ver que o próprio HGFF é um exemplo disso. Mas o que eles trouxeram na carta, no relatório gerencial, nesse texto, vale muito a pena a gente bater um papo aqui e mostrar que tem gente do nosso lado, do lado do cotista. Então bora para o relatório gerencial. Então entrando aqui no relatório de dezembro do HGFF, que é o FOF da Credit Suisse. Então olha só, ele está com uma cota de mercado, fechou com 87,95, cota patrimonial R$94. Se a gente for comparar com o CAFOF, lembra que eu falei para vocês que o CAFOF para mim é o único que ficou muito próximo à cota de mercado da cota patrimonial, ainda eles estão descontados. Eu vejo o FOF como um investimento mais tático, ou seja, aquele investimento para ganho de capital e não para carrego, mas é importante sempre trazer para vocês, principalmente porque FOF é um ativo que é interessante para quem está começando, até para entender alguns movimentos que o gestor faz, por que ele está comprando determinado segmento ou não, é bacana desse entendimento. Então ele tem 252 milhões de mercado, de valor de mercado, 17 mil cotistas, tem uma liquidez pequena, né? Se você for ver, 16 milhões no mês, dá por volta de menos 500, 400 mil reais por dia, o que é muito pouco. Último rendimento 70 centavos, dividend yield de 9,55. Então, como eu falei para vocês, para fundo de fundos, P sobre VP é muito importante, ele está com 6% de deságio, tem 34 fundos imobiliários no portfólio. Então aqui, como vocês têm visto nos relatórios da CSHG, o de dezembro, eles vêm com uma retrospectiva. O do HGLG foi um espetáculo, já falei para vocês do HGRU, vai sair do HGRE, ainda não sei se já saiu, mas é bem importante de vocês observarem. Aqui eles pegam a parte primeiro macro, falando uma breve retrospectiva, podemos dizer que o ano foi bastante agitado, em suma positivo, iniciando o ano com desafios de um novo governo, tivemos a aprovação do arcabouço fiscal, aquela questão, a taxa Selic caindo para 0,75 e o IFIX fechando em 15,5, como vocês já sabem. Aqui eles colocam já mais em relação ao HFOF. Durante 2023, mais uma vez e pelo quarto ano consecutivo, a cota patrimonial ajustada do fundo rendeu mais do que o IFIX, como vocês podem ver aqui, 18,34, enquanto o IFIX rendeu 15,50, e ele vem, obviamente foi aqui no período da pandemia, né, que foi lá para março de 2020, até basicamente o final de 2021, começo de 22, e obviamente todos os fundos caíram, né, e como um fundo de fundos ele tem outros fundos na carteira, ele também caiu, mas ele veio aumentando gradativamente. Aqui eles colocando, ainda no ano de 2023, a cota do fundo negociado foi ajustada por rendimentos reinvestidos e apresentou uma variação de mais 35%, colocando entre as 10 maiores rentabilidades do IFIX. Obviamente os fundos de fundos eles renderam muito esse ano porque eles estavam muito descontados, e no caso do HFOF ele ainda continua. Ele coloca aqui, em caso consideremos apenas os fundos de fundos, estamos entre os 3 primeiros colocados, e olhando apenas por a variação da cota, ficamos entre as 7 maiores altas e a segunda maior retorno entre FOFs. E eles colocam aqui, olha só que legal esse tipo de reflexão. O encerramento nos traz mais uma vez um período para refletir onde erramos, onde acertamos e onde deveríamos focar para melhorar. Assim, é muito difícil você ver uma gestão que coloca erro. Assim, é por isso que eu gosto muito da CSHG. Obviamente, pessoal, vocês vão ver que tem algumas diferenças entre relatórios, tanto do HGLG, para o HGRU, para o HGRE, para o HGFF, porque por mais que seja a mesma gestora, são profissionais diferentes, porque tem profissional especializado em logística, um em laje comercial, que gere cada um dos fundos, mas é a mesma equipe com o mesmo alinhamento. Então eles colocam aqui as
Principais reflexões: acertamos na seleção de ativos e erramos na alocação setorial em geral. Mas colocando aqui que, olhando a carteira de fundos do HGFF, Venus e FIX, obtivemos uma performance de 2,8 superior ao índice devido à seleção de ativos e menos 0,05 devido à exposição setorial. Ainda assim, acertamos em determinados movimentos setoriais no ano, que eles colocaram mais FII high grade no portfólio, seleção de incremento de FOFs no início do ano e a seleção de shoppings. Isso, o próprio, acho que é o CAFOF, se eu não me engano, também tinha colocado bastante shopping no portfólio. Eles mudaram recentemente, agora colocando mais fundo de CRI, mas também fundos de shopping, fundos que mais cresceram. E aqui olha só que legal, por outro lado, erramos ao calibrar a exposição em determinados setores e ativos ou no timing de acertos de certos desinvestimentos. Pessoal, quando vocês verem desinvestimento, entendam venda, tá? E eles falam aqui que o principal foi a exposição em lajes corporativas, que é o que eu venho falando para vocês há um bom tempo, que é a questão do que as lajes corporativas na pandemia caíram de elevador e estão subindo de escada. Ainda tem muito que crescer laje corporativa, ainda tem muito desafio. E eles colocam aqui as exposições no BRCR, caiu aqui, no RBED11, no SPJV, que inclusive é um dos fundos lá do HGRU. E aí eles falam, perdemos movimentos de saída para o BROF11, que inclusive teve uma matéria aqui, que foi a assembleia do BROF11, que eles votaram, foram um dos únicos que votaram contra, depois eu vou mostrar para vocês aqui, e do CANIP. E aqui eles colocam, ainda erramos na avaliação da capacidade da gestão de determinadas posições. Nossas teses de investimento, em alguns casos, acabaram por subestimar determinados riscos específicos. É bem bacana isso, né? Quando a gestão entende e ela reconhece o erro para não repetir isso, né? Obviamente que a gente espera agora que ela não erre para 2024. Aí eles colocam aqui, o que esperar para 2024? Iniciamos 2024 com grande potencial para a indústria de FIIs, eu sempre tenho falado isso para vocês, que para mim 2024 vai ser o ano dos fundos imobiliários, considerando a expectativa de cortes da Selic, que eles esperam a taxa para 9%. E eles colocam aqui, por outro lado, devemos ficar atentos a certos movimentos na indústria visualizados recentemente e que exigirão uma maior cautela do investidor. Dentre eles destacamos. É aqui que eu faço aquela grande pausa. Na verdade não pausa, né? Mas aqui que eu quero o motivo da verdade de eu ter trazido esse relatório. Olha só que tapa na cara do mercado que a gestão do HGFF dá. Primeiro, elevada quantidade de emissões num intervalo curto de tempo. Aqui o que a gente está falando? XPLG com 3 emissões, o RISA Terrax com 2 emissões, nem terminou a terceira, já emitiram a quarta. Em alguns casos, com destinação de recursos pouco benéfica para o fundo, trazendo um teto ao preço de negociação do ativo e aos rendimentos distribuídos. A letra B. Custos de distribuição pouco claros quanto ao seu real efetivo dilutivo ou responsáveis pelo seu pagamento, sendo em alguns casos incorporados ao patrimônio do fundo e pagos por todos os cotistas. O que a gente está falando aqui? HSML, que o fundo pagou a emissão, RISA Terrax, que o fundo pagou a emissão. Olha só que tapa na cara. Obviamente que ele não está colocando os nomes aqui, mas olha só que interessante. Estruturas de alavancagem, aquisições ou vendas de ativos conflitados, em alguns casos não alinhados com os melhores interesses dos cotistas. Olha só, pessoal, inclusive, aqui eles estão trazendo um ponto que a própria Pátria, o VBI fez, que foi quem comprou eles. Quem sabe agora, com a ida da CSHG, isso não vai acontecer mais lá. E é interessante, né, eles colocarem ponto de quem comprou eles, né, porque a VBI fez essa questão de alavancagem, deu um certo bafafá há um tempo atrás aí com alavancagem, que é aquisição, fazer a questão de ancorar fundos também. Então olha só que legal, falta de transparência aos investidores ou informações pouco precisas em fatos relevantes ou relatórios gerenciais. Aqui a gente está falando de fundos que têm delay na apresentação de relatório. A gente pode citar o próprio HTMX, que eu fiz um vídeo recentemente aí para vocês, que o último relatório foi de agosto e depois da pancada que ele tomou do mercado, ele resolveu aparecer com o relatório. A própria VBI, que veio com o relatório em dezembro
dezembro, acho que foi do LVBI, se eu não me engano, apresentando o relatório de setembro, coisa absurda. Então olha só que bacana, e mostrando que a gestão da CSHG, no caso do HFOF, ela tá de olho nisso e alertando os investidores. E aí eles colocam aqui, é cada vez mais importante incorporar nas teses de investimento a análise, a expertise e o histórico da gestora e dos seus profissionais, além dos demais prestadores de serviço. Em muitos casos, os fundamentos intrínsecos do ativo podem indicar uma compra, mas que ao avaliar a capacidade da gestão e o seu histórico, podem se mostrar equivocados. O que eles estão querendo dizer aqui? Que é o que eles falam aqui, ó. A análise e confiança na equipe de gestão deve se tornar o principal instrumento de avaliação na aquisição de um determinado fundo imobiliário, assim como já ocorre nos fundos de mercado, ações e outras indústrias mais envolvidas. Olha só, eu acho que ele dá ele fecha essa análise que ele fez com chave de ouro. Por quê? Mostrando o seguinte, você pode fazer análise de todos os números, até vou voltar para mim aqui. Você pode fazer análise dos números, fazer análise de indicadores, mostrar ser um excelente ativo, mas a gestão precisa vir em primeiro lugar. E ele coloca essa comparação com fundo de ações, com fundos multimercados, porque, por exemplo, o fundo do Stuberg, o fundo verde, as pessoas investem nesse fundo não é somente por causa do portfólio, mas por causa da gestão do Stuberg. Olha só, por exemplo, a Encore, que é um fundo, que é até uma asset nova, né, uma gestora nova de fundos, mas por causa do João Braga, por causa da gestão dessas pessoas, e não simplesmente por causa dos ativos. Olha só que legal esse ponto que eles trazem aqui, falando que o principal ponto é a gestão. E eles colocando, analisando especificamente o HGFF, não planejamos, pelo menos num curto prazo, grandes alterações setoriais. Então, esse é o ponto do HGFF, assim, foi muito bacana essa carta que eles colocaram, assim, fiquei muito feliz, e mostrar que tem gente do outro lado, no nosso lado também. E aqui agora sobre o próprio HGFF, ele teve um resultado de 60 centavos por cota e distribuiu, isso daqui, né? O fundo acumulou até o momento cerca de 10 centavos de resultado e encerrou o mês com 0,91 de resultado acumulado. Aí eles colocando aqui que, analisando a composição do resultado, aumento nas receitas recorrentes dos fundos imobiliários, que os fundos imobiliários aumentaram as receitas devido ao recebimento de rendimento integral, exatamente porque ele tem fundo que fez muita emissão, e aí depois que as cotas, os recibos viraram cotas, os rendimentos passaram a ser integral, e aí eles também, o HGFF começou a receber mais rendimentos também. Aumento nas receitas não recorrentes decorrendo da realização de algumas posições que foram vendidas, quanto ao ganho após uma alta expressiva em dezembro. Aí eles tiveram uma distribuição de 70 centavos referente a dezembro e que foi paga agora dia 15. Performance anual, aqui a performance dos setores, né? De cada um dos setores que compõem. Aqui eles colocam um upside, que é a mesma coisa que a gente falou agora. Qual fundo? Acho que é o CAFOF, que é a questão da própria valorização das cotas, valor patrimonial dos fundos que ele tem dentro da carteira. Então, valorizando isso, eles enxergam um upside de 15%. Aqui mostrando o upside, né, que as movimentações, venda parcial do CAFOF, compra do TRVI, que na verdade era o antigo BBPO, que era o Banco do Brasil de agência, né, e movimentação tática entre o VISC e o TRXF, que é ganho de capital, venda. Aqui a parte de receita, como vocês podem ver aqui, ele teve uma grande parte de operação de FII. Quando a gente coloca resultado não recorrente aqui, é ganho de capital, é venda, compra e venda de fundo imobiliário. Eles tiveram um resultado grande, dezembro um resultado pequeno, obviamente porque eles preferem deixar para o próximo mês, senão o que eles fizerem agora em dezembro já teriam que distribuir. Então é bom eles terem para poder até queimar um pouco de gordura. Então aqui mostrando 0,70, eles mantêm esse guidance de 0,70, aumentaram em junho, vieram com 65, aumentaram para 70, tem uma reserva muito tranquila para poder gerenciar e manter essa distribuição. Aqui é o que eu falo para vocês, olha só o CDI aqui, é o laranja. Todo FOF praticamente perde do CDI, então é por isso que eu não gosto desse tipo de veículo para o longo prazo, é tático. Tá? Aqui a questão de cotas vem aumentando um pouquinho, mas é muito pouca cota, né? Muito pouco cotista. Olha só que legal esse quadrão. Deixa eu dar uma reduzida aqui. Ele tem esse quadro aqui, que na verdade é um gráfico de pizza mostrando toda a posição dos fundos e aqui na primeiro setor aqui os setores, né? E aqui os fundos, bem legal isso daqui, né? Essa maneira dele mostrar.
Bom, continuando aqui, para a gente tá fechando só. Aqui tem um pouquinho de caixa, basicamente todo de FII, não tem nada de alavancagem. Aqui os setores, obviamente ele tem 17% de fundos da casa, que é uma questão que a gente tem que ficar de olho também, de todos os setores. E aqui é o que eu queria mostrar para vocês, que ele teve essa reprovação aqui. Eu fui procurar, eu não acompanho esse BROF, o BROF 11, e aqui eu peguei até essa assembleia, porque eles aprovaram a primeira e reprovaram a segunda. Obviamente foi aprovada, mas a parte deles foi reprovar. Autorizar a aquisição, aqui ó, deixa eu até colocar aqui, autorizar a aquisição pelo fundo do BROF no âmbito de uma oferta pública de distribuição primária de autorizar a aquisição de cotas de primeira emissão de um fundo de investimento imobiliário com as características constantes na ordem do dia. Isso aqui está com muito cara de ser aquele tipo de ancoragem. Por isso que eles reprovaram, seguindo até a estratégia que eles colocaram, mas a matéria foi aprovada porque esses 4.23 aqui, que foi oriundo do HFOF, mas não foi suficiente para a reprovação. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Se vocês tiverem interesse que eu continue acompanhando o HGFF, deixem aqui nos comentários, mas eu quis trazer exatamente por causa desse tapa na cara do mercado, que foi, assim, fantástico, e mostrar que tem gestão do nosso lado, tá bom? Espero você no próximo vídeo.